Haja Manhã. De segunda a sexta, entre as 10 e o meio-dia, com Ana Cristina. É a segunda hora do Haja Manhã. Boa. Continuação de um ótimo dia para todos os que estão na nossa companhia. Bem-vindos, é o tal dia de despertares. E este é o tal apontamento especial de Adriana Saraiva. Bem-vinda, Adriana. Obrigada. Cá estamos nós para mais uma das nossas conversas semanais, para colocarmos em dia aqueles pontos importantes, inerentes ao que queremos partilhar com os nossos ouvintes semanalmente. A Adriana hoje vem com uma cara muito inspirada e eu acho que o tema hoje promete. Certo? Certo. Eu diria que hoje vamos fazer um elogio às palavras e à comunicação. Nós já trouxemos este tema anteriormente, mas gostava de o revisitar hoje pela companhia de uma pessoa convidada que gentilmente aceitou o desafio. É alguém que preza muito as palavras, a literatura, que tem um projeto interessantíssimo para quem não conhece, Fatias de Poesia. Estou a falar nada mais, nada menos do que a Ana Teresa Andrade. Bem-vinda, Ana Teresa. Olá, muito obrigada pelo convite. Ao nosso despertares. Isto promete hoje, Adriana, isto promete. Então vamos aqui dar mais brilho às palavras com umas fatias de palavras. Eu penso logo, começo a pensar em fatias. Vamos para as douradas. Também já existiram fatias douradas o ano passado, precisamente no dia 6 de janeiro, na Biblioteca Municipal. Faz muito sentido, as fatias, não é? É verdade. Então vamos lá à proposta de hoje. Então, o desafio é trazer a linguagem, a comunicação e as palavras como ferramenta para todo o indivíduo, mas fundamental na infância. Um destes dias estava a conversar com uma amiga nossa e uma colaboradora também da associação e falávamos sobre o papel da linguagem. E a propósito dos excessos que hoje em dia vivemos, os tempos que correm, falávamos do uso dos ecrãs, das tecnologias, e tinha a enfermeira Graça do Centro de Saúde a mencionar o número de palavras a menos que uma criança excessiva e precocemente exposta aos ecrãs teria no seu repertório. E, entretanto, a conversar com alguém que viveu e cresceu numa família numerosa, pus-me a pensar como uma criança rodeada por uma família alargada, uma família numerosa, poderá estar exposta a uma multiplicidade de estímulos que nós vamos multiplicar pelo número de elementos do agregado familiar, em termos de linguagem e de comunicação, não é? Eu confesso que sou muito apaixonada por fazer primeiras consultas com bebés, e bebés numa fase ainda muito precoce, em que às vezes as pessoas pensam que ainda não há comunicação, erradamente, porque na verdade, se vocês estiverem atentos, se todos nós estivermos atentos, vamos conseguir perceber o franzir do sobrolho, o riso no canto da boca, o esgar que se vai formulando e inclusivamente os movimentos mímicos da boca a tentar conversar connosco. À moda deles, à forma como eles sabem comunicar, não é? Palrando, mas muito treinando aquilo que são turnos de conversação, tu cá, tu lá, primeiro eu, depois tu, sorrindo, pedindo mais atenção e, portanto, eu queria vir aqui sublinhar a importância da linguagem. A importância da palavra. Adriana, obrigada pelo convite. Ana, é um gosto estar novamente aqui na Rádio Gilão. De facto, bem-vinda. Esta ligação entre a infância e a palavra é algo que me é muito caro. Eu sou também mãe de 3 filhos e muitas vezes alguns amigos ou algumas pessoas, pais depois de mim, tinham o hábito de recorrer para pedir algum conselho. Eu não tenho conselhos para dar a novos pais, à exceção de um, porque cada pai faz aquilo que acha melhor para o seu filho, mas leiam histórias, por favor. Mas o meu bebê ainda é muito pequenino. Não é. Leiam uma história pequenina, habituem desde pequeninos a esse contacto com a palavra. Porque eu acredito que o ser humano é um animal que nasceu para comunicar.
Nós não nascemos para viver isolados e, portanto, a palavra tem um papel fundamental. Quanto mais cedo ela conseguir desenvolver-se, mais facilmente todos nós nos relacionamos. Para além disso, a palavra também está ligada à literacia, o que significa que colocar as crianças em contacto com as palavras e com o significado das palavras também acaba por conseguir torná-las melhores cidadãos. Isto é aquilo que eu acredito, e daí é que nasceram as Fatias de Poesia, que é um projeto que tem como missão espalhar a poesia entre alunos do primeiro ciclo. Portanto, isto começou com meninos de 7 anos e foi espalhando-se até aos 10, 11, 12, mas são todos bem-vindos. Quando houver as próximas sessões na Biblioteca Municipal, são todos bem-vindos. Porque, por vezes, as pessoas pensam que talvez seja cedo, que talvez as crianças não tenham a capacidade de compreensão, mas as crianças têm muita capacidade de compreensão e precisam muito de estar expostas às palavras e à literatura e à poesia, porque aquilo que julgo que se observa agora nas escolas e nos meios, e até lanço o desafio para que estejamos todos um pouco mais atentos a isso. A língua portuguesa é uma língua viva. E como qualquer coisa viva, está em constante transição e em constante mudança. E nós assistimos agora a um fenómeno de economia linguística, porque as crianças, como têm algumas delas, ou a maior parte delas, atividades que não implicam a comunicação oral direta, começam a poupar em algumas das palavras que dizem. Eu vou dar um exemplo prático que eu acho que vocês vão conseguir identificar. Nós temos agora com muita frequência crianças a perguntar: posso o livro? Posso outra bolacha? E há aqui um verbo auxiliar que desaparece. Isto chama-se economia linguística, tem uma certa piada, mas não me parece a mim ser um bom princípio de como conseguir comunicar efetivamente ou assertivamente na idade adulta. Por isso, o meu conselho para jovens pais é sempre o mesmo, não tenho mais nada a dizer, cada pai fará aquilo que achar melhor para o seu filho, mas criem o hábito de ler uma história pequenina todos os dias, algumas frases. Os poemas são bons para isso também, porque são pequeninos. E se nós habituarmos... Eu fui muito afortunada, porque eu sou filha de 2 pessoas que são leitores ávidos e tive a sorte de crescer numa casa com muitos livros. Eu sei que muitas crianças não têm a mesma sorte que eu tive. Mas aqui em Tavira, com a Biblioteca Municipal que temos, creio que não haverá grandes desculpas, é só uma espécie de sala de estar da cidade que vale a pena sempre visitar. Portanto, eu tive essa sorte de crescer rodeada das palavras e rodeada de leitores, e provavelmente isso é que despertou em mim um interesse, mas todos nós podemos dar um contributo para despertar esse interesse na infância. Eu vejo que há trabalho a ser feito nas escolas. Talvez não seja o suficiente, porque temos sempre que juntar aquilo que é o estímulo à leitura e o estímulo ao gosto pela palavra com a retirada de outras propostas que estão mais distantes disso. Exatamente. Ana, tu falaste aqui em aspectos muito importantes. Desde logo, a forma como nós estamos a ser invadidos por informação via visual e via auditiva, por mecanismos que transmitem privilegiadamente a informação por essas vias, sendo que essas vias são também importantes, mas fazem com que se assuma um percurso um bocadinho redutor das funções da linguagem. Quanto mais dotado de palavras e significado de palavras e do quão elas se podem aproximar daquilo que nós pretendemos transmitir, sobre o que sentimos, o que nos preocupa, aquilo que nos alegra, aquilo que queremos partilhar com o outro, mais precisão e cirurgicamente conseguimos transmiti-lo. Uhum. E isso também vai contribuir para uma maior proximidade com o outro. Quantos de nós não temos a experiência no dia-a-dia de troca de mensagens escritas pelo telemóvel em que falta a entoação, faltam alguns elementos, outras vezes esses elementos são substituídos por componentes gráficos, como são os emojis. Quem não conhece os emojis e se põe a questionar se aquele emoji corresponde
a uma ou a diversas emoções, quando às vezes mesmo é preciso, espera lá, isto não está a funcionar assim, eu tenho que telefonar e explicar melhor aquilo que está a acontecer. Podem perceber mal. Exatamente, sim, dá asa a muitos mal-entendidos. E, portanto, aquilo que a Ana estava aqui a referir como o Posso Livro é uma fase desenvolvimental que nós passamos bem lá atrás, que é a chamada palavra-frase, mas que dentro da idade em que isto é suposto acontecer é considerado normal. Posteriormente a isso já é tal economia que a Ana falava e que já não é tão interessante, sobretudo se nós pensarmos que este uso depois pode vir a ser transcrito para a escrita, numa fase em que o desenvolvimento da leitura e a escrita ainda estão em processo, portanto ainda não estão em produto final acabado e, portanto, importa que estes hábitos se interiorizem da mesma maneira como termos o hábito de ouvir e ler e ver programas cujos locutores, cujos influencers são pessoas que falam o brasileiro. É português, mas é um português do Brasil e, portanto, não corresponde àquilo que é esperado na escola, em sede de avaliação, por parte dos professores que estão a lecionar a língua portuguesa e mesmo os professores de primeiro ciclo. Portanto, aqui está uma questão que depois acaba por vir a causar moça e, portanto, que importa prevenir para que não haja a passagem destes hábitos depois também para a forma como se comunica numa ficha de avaliação de português. Portanto, faz a diferença, não é? Faz muita diferença. Pois é. Não é? Portanto, há alguma coisa que tem ficado para trás em determinadas circunstâncias, não é? Exato. Mas, acima de tudo, eu queria sublinhar também a importância da palavra como ponte para as relações. A Ana falava e bem, nós somos seres sociais, somos dotados de competências de comunicação muito evoluídas comparativamente com outras espécies e isso permite-nos ter uma comunicação mais complexa, mas também mais completa e mais plena. E, portanto, fazer uso disso também é, de alguma forma, fazer um elogio à nossa saúde mental. Há quem prefira conversar com um amigo em momentos de maior desilusão, maior frustração, e há quem prefira escrever, mas em todas essas situações a palavra está ali como uma muleta importante. Quem diria, não é? Não é? É uma competência como outras que nós desenvolvemos desde a infância e eu acho que é interessante falar sobre isso e refletir sobre isso para que os educadores e os pais tenham de facto uma noção muito clara de que permitir a uma criança desenvolver o seu vocabulário, desenvolver aquilo que sejam os seus dotes de escrita ou os seus dotes oratórios, é também melhorar as suas competências para o futuro, porque eu posso ensinar o meu filho a comer com uma colher e nunca lhe dar um garfo e uma faca para a mão. Ele não vai passar fome. Mas se calhar há ali algumas coisas que vai deixar de conseguir fazer porque não aprendeu a utilizar aqueles utensílios. Portanto, acho que é extremamente importante que as crianças, desde muito pequenas, sejam expostas a um vocabulário muito grande, coisa que, Adriana, como comentavas, noutros meios, como são os meios digitais, isso nem sempre acontece. A comunicação através dos emojis, dos gifs, dos memes, das imagens, porque também se consegue comunicar através de imagens, obviamente. Mas explorar aquilo que é o crescimento do vocabulário de uma criança, numa fase ainda muito jovem, eu sei que é possível porque através da dinamização deste projeto tive no fundo esta honra de poder discutir poesia com crianças muito pequenas e é óbvio que quando comecei eu própria levava algum receio de então, mas ler agora Miguel Torga a crianças de 7 anos? Sim, mas com crianças de 7 anos podemos discutir, por exemplo, o que é que o Miguel Torga quis dizer com a expressão coração lavado. E não é que as crianças interpretam. Pois é. As crianças interpretam, portanto, estando perante este crescimento do vocabulário, porque no fundo é a expansão no horizonte, não é? Aquilo que é a nossa capacidade de entender aquilo que o outro nos diz ou que o outro nos escreve,
traz-nos, é quase como se nos transformasse em super-heróis. Temos essa capacidade e quanto mais a explorarmos, mais ela cresce, e é algo que eu julgo que é extremamente importante naquilo que é o percurso da educação das nossas crianças. Provavelmente muito mais importante do que os senhores que entendem que as crianças precisam de ser avaliadas. Não estou a dizer com isto, não estou aqui a fazer nenhum contra-elogio, porque Portugal tem um Plano Nacional de Leitura, porque há uma série de iniciativas que estimulam a leitura, mas na nossa comunidade acho que também é muito importante estarmos alertas para isto. Porque ao fim e ao cabo, e se me permites, Ana, eu acho que estamos a falar de uma competência que mais que uma competência curricular é uma competência para desenvolvimento pessoal. Uhum. Se pensarmos numa forma mais abrangente e mais ampla, é isso que se trata. Porque implícito nisto também está uma escuta ativa, uma capacidade de... Eu não me esqueço crianças que eu conheço de 4 anos que, por conta das competências linguísticas que têm, me conseguem explicar que aquilo magoou, que é desagradável, por favor, vamos mudar qualquer coisa, não é? E quando tens alguém que tem as ferramentas para te explicar de uma forma mais objetiva aquilo que está a acontecer, mais facilmente tu podes corresponder às suas necessidades. Claro, e melhorar portanto, todas as melhor relações. está o Goodness of Fit, que é a sincronia entre as partes. Não é? E gostei que a Ana disse, formar super-heróis, não é? É isso, de alguma maneira, sim. Super-heróis da palavra, gosto desse conceito. Gosto, se calhar também. patenteamos isso aqui hoje. Eu acho que sim. Ficou o registro. Muito obrigada a ambas, da nossa parte. Ana, até breve. Adriana, até para a Até semana. sempre. Até sempre. Obrigada. Até para a semana. Obrigada. Gilão, nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar navegando.